só que o Senhor me levou em Gênesis 37. Amém, irmão? Glória a Deus. Versículo, Cláudio. Hã? Tem versículo? Gênesis 37, primeiro. Até. Primeiro? De 12 para o Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? E Jacó habitou na terra das predileções de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Teve José, de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos, estava este nascendo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Capítulo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, e seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com eles pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinaram perante em terra. E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar rebanho do seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém. E Siquém, vem e enviar-te-ei a eles. E eles disse-lhes: eis-me aqui. Ele disse: ora, vai e vê como estão seus irmãos, e como está o rebanho, e traz-lhe resposta. Assim enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém. E achou o varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, teste onde eles se apacentavam. E disse aquele varão: foram aqui por ouvidos de dizer, vamos adotando. José, pois, seguiu seus irmãos e achou adotando. E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matá-lo. Aqui no momento tem essa mensagem lá atrás, ela fala de Jacó, já de idade, teve um filho, e Jacó já tinha os seus filhos, né? Já eram já de idade os filhos dele, e esse José tinha 17 anos. E Jacó, ele mandava seus filhos para trabalhar, mas José ele poupava, porque José era filho da velhice. É como se fosse hoje, né, irmão? Você é um filho mais novo e tem seus irmãos. E
assim, tem gente que faz isso, nem todas as pessoas fazem, mas eu conheço, até conheço pessoas que fazem isso. Dá atenção mais para aquele filho e deixa os outros para trás. E Deus não se agrada disso, meu irmão. Então, a gente tem que dar para todos os filhos. Mas aqui a história fala, né, relata que Jacó, ele só via José, porque José era o filho da velhice e da mulher que ele amava, Raquel. Então, aí os seus irmãos ficavam irados, com raiva. Hoje também é diferente, né? Porque se você contar um sonho seu, a pessoa já vai fazer, faz aquela carinha, tipo, tô feliz, vai estar feliz coisa nenhuma. Tá torcendo para você ter sonho nenhum. E aqui, José, ele fazia o que o pai dele pedia, né? Nem era culpa de José o que estava acontecendo, porque o pai dele falava com ele, pedia. Mas os irmãos não se contentavam com isso, entrou a ira no coração deles e a raiva de José. Aí, nisso, eles começaram a conversar com os irmãos para jogar José numa cova. Mas Rúben, o irmão de José, teve misericórdia dele, conversou com os outros irmãos, pediu para não jogar. Mas aí depois o outro veio, conversou, veio os outros, conversaram, e falou, então, como que a gente vai jogar nosso irmão de sangue? Como que a gente vai matar ele, jogar numa cova? Mas a cova que eles jogaram José não tinha água, estava vazia. Aí jogaram José lá dentro. Aí a história do relato, irmãos, eles não recordam que eu nunca preguei, mas eu estou lembrando da história, estou contando. Que Jacó deu uma túnica para José. E os irmãos ficaram com muita inveja, porque ele só deu para José. E os outros irmãos? A história fala que só foi para José. Aí eles pegaram aquela túnica, foram conversar com José, porque José estava sempre olhando eles, e o pai pedia para ele estar olhando, né? E José, ele olhava e voltava para contar para o seu pai. Eles ficaram com raiva quando José foi se aproximando, pegou aquela túnica, tirou do português, jogou lá dentro e levou a túnica. Eles falaram, e agora o que a gente vai fazer? Ficaram pensando, pegaram aquela túnica, mataram um bode, pegaram aquele sangue, pegaram aquela túnica e jogaram ali para falar para o seu pai que José estava morto. Mas mal sabiam eles que José estava morto, não é coisa nenhuma. Na cabeça deles, José estava morto, ele foi, levou para o pai. O pai ficou muito triste, né? Chegar lá pelo pai, isso aqui é a túnica do seu filho? Aí ele falou que era. Ele reconheceu, porque na verdade era mesmo. Só que mal o pai dele sabia que ele estava mentindo, né? Que aquela túnica estava cheia de sangue, mas não era sangue de José. Aí os israelitas passaram ali, olharam aquela cova, tiraram José, levaram. E José foi vendido por, acho que foi 20 moedas lá, que eles compraram José. Não, eles venderam José por 20 moedas. E os israelitas levaram eles. E eu falo assim, o que eu pego com essa palavra, né, irmão? Mas no dia de hoje tem muita coisa diferente. Muita gente quer o seu mal, não quer que você prospere, não quer que você vá para frente. Se você comprar uma coisa, já nossa, bota aquele olhão, o negócio já não vai para frente. E aqui foi a mesma coisa, só que eles pegaram um ódio tão grande de José, e José, quando vinha, ele já olhava aquele olho de ira, porque eu entendo da história que eu estudei, e ele já ficava com aquela ira, né? E José foi vendido. Levaram José foi vendido. Glória a Deus, aleluia. E aí José, como ele era muito, assim, vamos dizer, ele tinha maldade, né, irmãos? Ele pegou e foi contar o sonho para os irmãos. Aí antes dele chegar, ele falava, viu, sonhador morto. Eu lavei ele, não consegui nada. Aí José foi chegando, mas José, ele era muito, como eu posso falar, José assim, não tinha maldade. Ele seguia o que o pai dele pedia para ele fazer, para olhar os irmãos.
Então José ficava só lendo a Bíblia, só lendo, fazia o trabalho que os irmãos faziam, né? Aí José o Jacó mandou José procurar os irmãos, ele foi, e ele estava em outra cidade lá. E José, quando foi chegando, eles começaram, lá vem o sonhador. Isso, irmão. E aí falava, lá vem o sonhador, né? Aí o José sempre ia junto, ele não ia junto, na verdade seu pai sempre falava que ele ia, porque ele obedecia ao seu pai. E os irmãos não gostavam, achavam melhor não ter. Aí quando jogou José lá naquela cova, José saiu de lá, não tinha água, eles acharam que José não tinha morrido afogado, né? Pelo que conta a história, eu entendi isso. E José chegava, mas os irmãos não queriam nem saber, queriam matar ele. Só que aí tirou da cova e levaram. E foi vendido, né? José foi vendido. E assim eu entendi essa história. Foi vendido. E José foi vendido, né? Sonhou em outros. Ele sonhou em outro sonho. Seus irmãos. Aí ele fala assim, eis que aí sonhei um sonho, eis que o sonho e a lua e as estrelas se inclinavam em mim. Mas quando eles chegavam para falar do sonho, eles não conseguiam contar sonho, porque eles nem deixavam ele contar o sonho. Tanta inveja, tanto ódio que já estava no coração deles. E Jacó sempre ali, né? Como eu posso dizer? Eles acharam que como ele era o filho da velhice, como ele amava muito, eu acredito, irmãos, que ele até amava os outros filhos, mas como ele teve um filho na velhice, o José era bonito, formoso, aí jogaram José, né, no buraco, tiraram do buraco e foi vendido. Porque ele foi vendido, e disse aquele varão, foram ficar aqui, porque eu quis dizer, vamos lutar. José, pois, seguiu seus irmãos e achou que Gota, e viram de longe, e antes que chegasse a eles, cuspiram contra ele para o matar, e disseram uns aos outros, eles viram o sonhador. Então aquele sempre está falando para o irmão sonhador. Então, quando me lançaram na cova, porém a cova estava vazia, eu já falei. Depois sentaram, comeram pão, levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de israelita vinha da aldeia, e seus caminhos traziam especiarias, e bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá que matemos a nosso irmão, e escondamos a sua morte. Aqui eles falam assim, irmãos, que esconder a morte, mas não teve como. Porque depois, lá para frente das passagens, eu não li tudo, que é muita coisa, a passagem de José tem muita coisa. E eles, como ele vendeu, ele foi parar lá no palácio, né? Foi preso, e o louco teve amizade com ele lá dentro, aí depois o louco apresentou para o Potifar, ele foi parar lá. E aí José já estava em outro patamar, né? Já estava em outro lugar, mas mesmo assim estava na prisão. E o que eu falo com isso? José, quando era muito invejado pelos irmãos, os irmãos, acredito eu que na história ele teve uma criação e José teve outra. José não tinha maldade, né? Só que os irmãos já tinham ele no coração dele. Tudo que o pai deles fazia, eles tinham raiva de José, falando mal, querendo matar José. Mas o seu pai, eu acredito que o pai amava todos os filhos, mas como ele teve esse filho já de idade, e ele amava muito Raquel. Então, muitas coisas que José fazia, né, porque ele pedia para ele fazer. Não era, ele não tinha maldade. Os irmãos tinham maldade. Queria a qualquer custo matar ele. E assim, eu acredito que
Assim, mais para frente, irmãos, aqui eu não li todo, porque a passagem é muito grande, tem muita coisa. O pedaço que eu li, né, que fala de José, dos irmãos, os irmãos querem matar ele de qualquer jeito. Então eu acredito que os irmãos ajudaram ele essa passagem. Tem bastante coisa. E se eu vou contar a história toda aqui, a gente vai ficar até. A história é grande, né, de José. E depois no final ele foi governador do Egito. Quem era José? Foi governador do Egito. Os irmãos dele estavam lá para ele, mas quando encontrou com ele lá, eles foram buscar comida que faltou, e Potifar colocou José para tomar conta de tudo, dos alimentos, mas não esperava eles encontrar os irmãos. Quando eles encontraram, se assustaram, mas José não falou que era ele, que era diferente. Jesus já tinha lapidado ele, né? Já tinha moldado. E ali José já era outra pessoa. José casou, tinha sua esposa, já tinha um filho. Só que os irmãos não reconheceram José. Achavam que era outra pessoa. Só que José continuou, eu não vou falar. Vou deixar para ver se eles me reconhecem. Só que eles não reconheceram. Aí José fez um banquete para eles, colocou uma mesa, pediu para ele colocar tudo, eu vou colocar tudo de bom, tudo do melhor para eles. Eles se aceitaram na mesa, mas eles não reconheceram. E José lá, pensando, né, nossa, meus irmãos nem estão conhecendo, porque eles queriam logo me matar. Mal sabia eles que era José que estava sentado ali. E comeram junto, José ajudou. José não era uma pessoa ruim, ele ajudou. Deu um monte de comida para eles, tudo. Ele não foi ruim com eles. E aí, quando ele se apresentou, eles levaram até um susto. Nossa, José, quanto é diferente. Perdoa, meu irmão, começaram a abraçar ele, para ele lá a chorar na presença do Senhor. José já estava diferente. José já era outra pessoa, né? Já era casado, tinha filhos. E assim foi a história de José. Então, irmãos, vou ensinando que aqui, até aqui Deus me conduziu para falar sobre José. Eu agradeço a minha rica comunidade e as palavras de louvor ao Senhor.